Estamos começando mais esse podcast. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os Monzambani, a Fernanda. Gente, tudo bem? Também o Bruno. Legal, estamos aí mais um episódio de um tema muito bom, né? Muito bem acompanhados aqui, então vamos que vamos. Vamos que vamos, né? E hoje nós estamos aí com eles que já são membros do Bacon Podcast. Eles que já estão aí com a gente, né? Já temos vários episódios gravados aí e hoje nós decidimos então juntar os dois, né, em um podcast. Senhoras e senhores, professor Rafael novamente ao Bacon. Tudo bem, boa noite aí a todos vocês, né? Uma alegria estar por aqui de novo. Maravilha, e também estamos aí. Alan, seja bem-vindo novamente. Boa noite, Lucas, Bruno, Fernanda, Rafael e todos que estão aí nos assistindo. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre uma alegria. Acho que a primeira vez falando de um assunto bem mais sério. A gente já falou sobre Chaves, Batman, Superman. Agora é hora de falar de um verdadeiro herói, né? Um herói da vida real. Exatamente, verdade, né? O Bacon ele oscila pra caramba, né? Ele vai de um extremo ao outro. Os nossos ouvintes, eu acho que aí o último episódio aí que a gente gravou, que ainda não foi ao ar na cast, foi sobre o Obi-Wan, sobre a série Star Wars aí que tá na Disney, né? E hoje nós estamos gravando sobre o Papa Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, antes a gente falou sobre vida de oração, a gente, enfim, né? A gente mescla, a gente fala uma coisa e aí depois a gente pega e tem uma aula, entendeu? Chama um convidado para dar pra gente. No final das contas, Exatamente. o podcast ele é uma desculpa pra gente falar do que a gente gosta e aprender o que a gente tem interesse. É exatamente isso, né? E, enfim, bem-vindos aí novamente, né, ao podcast Casa, aqui no Bacon Podcast. E agora a casa, né, mais do que, na verdade, a casa não tá grande, a casa está com as portas abertas, né? Que estamos transmitindo essa gravação aí no YouTube. Então, vocês aí que estão nos acompanhando nessa transmissão ao vivo, esse é o episódio 104. Porém, amanhã vai ser lançado, aí da meia-noite, né? Vai ser lançado o episódio 102. E daqui meia hora. Tá, acabou de aparecer. Não, eu mudei o YouTube para amanhã. É para amanhã. Uai, mas tá a notificação aí. Você estreia, acabei de receber. Ah, é? Bom, Ao vivo, bom aí, gente. como é que é? Ao vivo, né, as coisas. Não, vamos ver se vai sair a notificação aí de agora, vai saber. Uhum. Mas então, né, nós estamos então com as portas abertas aí do Bacon Podcast. Estamos buscando interagir, né, com o público aí durante as gravações. Nós não fazíamos isso. Não significa que nós vamos episódios. Então, né, gente, esse não é não faz parte de todas as quartas-feiras nesse horário. Você vai poder acompanhar então essa gravação e depois que encerrar a transmissão, nós tiramos esse vídeo. E o vídeo ele vai voltar somente na estreia, tá bom? Lembrando que amanhã será lançado então nas plataformas de podcast, amanhã dia 4, será lançado então o episódio 102, certo? Onde nós estamos falando aí sobre C.S. Lewis, né? E muito além de Nárnia, simplesmente, né? E hoje nós estamos gravando aqui o episódio 104, né? Nós não estamos no futuro, já expliquei, né? Nós estamos gravando e depois nós vamos tirar essa transmissão. Porém, a gente quer tentar interagir um pouco aí com os nossos ouvintes, né? E, gente, por favor, nos perdoem aí se o som não tiver. Nos perdoe se a gente não conseguir interagir tanto, nós ainda estamos nos adaptando a essa plataforma aí que é o YouTube, né? E tá passando todo esse vivo, que é uma coisa que a gente sempre fez gravado, né?
Bom, então, sejam bem-vindos aí ao Bacon Podcast. É claro, os recados aí iniciais, siga-nos no nosso Instagram, @BaconPodcastBR, o link vai estar na descrição, para você estar acompanhando essas movimentações e não ser pego de surpresa, igual aconteceu na semana passada, a gente pegou todo mundo de surpresa com essa transmissão. Então vai lá e nos segue, que você vai estar acompanhando, então, vai estar recebendo as atualizações, né, dos podcasts, enfim, das gravações, das novidades, né? E também no YouTube, né? Você que está aí nos acompanhando, ou você que está ouvindo esse podcast no seu agregador de podcast, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve. Estamos aí com a campanha buscando chegar nos 1.000 inscritos, né? Então se inscreve. Nós estamos com 800 inscritos, logo a gente chega nos 1.000 inscritos. Será que hoje a gente chega? Não sei, hein? Acho que não, né? Mas enfim, a esperança é o último que morre, né? Então se inscreve se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like também, né? Que vai ajudar bastante. Estamos buscando desenvolver o Bacon aí nessa plataforma que, como o Alan disse aí, acho que foi nos bastidores, que é muito difícil, né? Então nos ajuda. Isso aí só vai ocupar um segundinho do seu tempo. Então vai lá nesse momento, se inscreve, deixa o seu like. E é claro, se inscreve também nas plataformas de podcast, né? No Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, enfim, esses agregadores, né? Os principais agregadores de podcast, eles têm essa função onde você pode se inscrever no podcast e você também pode deixar a sua avaliação. Então vai lá no Spotify e nos dê um picanha bacon, nos dê um 5, que vai ajudar pra caramba. A plataforma vai entender também que o podcast ele tem alguma relevância e vai distribuir para outras pessoas que escutam coisas em comum, né? Então vai lá e nos ajuda. E é claro, também a campanha do Apoia-se, né? Se você quiser nos ajudar um pouco mais, o link também. Qualquer valor será muito bem-vindo. Desde já, o nosso agradecimento a todos os nossos colaboradores que estão mantendo esse podcast, né? Onde a gente paga aí o sistema que a gente utiliza e, é claro, também nos ajuda aí nessa parte de qualidade e distribuição. Por favor, Alan, apresenta aí o seu perfil, onde é que o pessoal pode te encontrar? Bom, para quem quer me encontrar, meu perfil, meu arroba no Instagram é @AlanCarrion, né? Alan com M, Carrion com N no final. É um nome meio chatinho, mas depois que achar, o conteúdo fica legal. Também tem um canal no YouTube que eu uso para dar cursos online de maneira gratuita. O meu Twitter é o @tioalan_. Eu não uso para quase nada, mas é uma rede social que tá ali. E basicamente é isso aí. Mas a minha rede, o meu principal trabalho, ele acontece no Instagram. Maravilha, então. E também o link, né? Todos os links aí que o Alan disse estão na descrição, inclusive nessa transmissão. Até o tio Alan eu coloquei também, tá lá, tá bom? Na descrição. E por favor, professor, presente o seu trabalho, onde é que o pessoal pode te encontrar? Muito bem. Eu também, eu estou mais no Instagram do que em outros lugares aí, né? Eu tenho um canal no YouTube e também no Instagram. Nos dois, o meu perfil está como Rafael Tonon, Rafael com PH, né? Tonon, Tonon, né? E aí, no YouTube eu replico mais as minhas participações em outros lugares, né? Mas onde há produção mesmo de alguma coisa, algum conteúdo, é mais especificamente no Instagram, que eu acho que é mais rápido, né? A entrega é mais rápida, acaba sendo mais, mais prática a comunicação. Então, né, por lá, eu compartilho aí um pouco de história geral, história da igreja, né, história do Brasil, enfim. Maravilha, então, né? Links eles estão na descrição para estar facilitando aí o acesso de todos vocês que estão nos acompanhando, né? Alguns aí disseram boa noite, viva o venerável Pio XII, exatamente, né? Vocês que estão chegando agora, nós vamos falar aí sobre o Papa Pio XII e a Segunda Guerra Mundial. Vamos desmistificar aqui alguns mitos que foram criados, né? Desconstruir algumas narrativas, né? Que foram criadas e que foram contadas aí ao longo da história, certo? Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Aí ajuda aos universitários, estou esquecendo de alguma coisa? Acredito que não, né? Só vou postar aqui, gente. Tá tudo ao vivo, tá? Então, com certeza eu vou cortar no podcast, mas eu vou postar, né? Até mesmo para o pessoal saber que nós já estamos ao vivo. E
E eu vou marcar vocês aí também, tá bom? Pra quem Um segundo. gosta de bastidores aí, ó, só vendo ao vivo. Depois a gente vai tirar e vai perder tudo. Então é uma oportunidade única. Exatamente. Exatamente. Bom, quase lá. Vou colocar o link também. Pronto. Marcando vocês. O professor Rafael Alan deve estar pensando, nossa, nunca vi isso. Não só vi como já fiz. Aí, então. Muito pois é, bom. então. Maravilha, então. Já avisei todo mundo, já que ainda não chegou. Então vamos começar, então, sem mais delongas. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Eu não vou cansar de falar que essa música é muito boa. Eu fico só pensando nisso. E eu lembro do documentário da Brasil Paralelo. Inclusive, Se eu não me engano, desculpa cortar, mas essa música ela também é a música tema do Amadeus, né? Do Wolfgang Amadeus Mozart, né? O filme. Muito sim, bom. sim. Assisti essa semana, então eu tô... Jabá duplo. Então tem esse filme que, né, pra assistir que é muito bom. E o documentário da Brasil Paralelo parece que eles vão relançar agora, né? Em homenagem a 200 anos da independência. Então, eu tava vendo o trailer lá, parece que eles remasterizaram algumas coisas, fizeram animações. Vamos ver. Interessante, jabazinho de graça pros caras aí, porque é bom, né? Bom, tema de hoje, vamos falar de bacon agora. Bacon Podcast. Hoje o tema é sensacional. A gente vai falar um pouco sobre, né, Pio XII e a Segunda Guerra, porque a gente escuta muito boato, muita coisa sobre a atuação da igreja ou a falta de atuação, muitas vezes, do Papa em relação aos acontecimentos ali naquele período da Segunda Guerra, o surgimento do nazismo, enfim, todo esse contexto difícil, complexo, né, que ocorreu na história da humanidade, e a igreja, como sempre, foi uma luz que brilha, né, para todo o Ocidente. Então, ela sempre teve um papel fundamental em diversos acontecimentos da história, e nesse não foi diferente, né? Então, por mais que a gente escutou diversos ataques sobre isso, a gente vai ver que a igreja continua sendo a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, a gente vai entender um pouco isso com dois especialistas no assunto aí. Eu estou falando aqui, mas eu não sei nada. Então, eu vim aqui para aprender. No final das contas, esse é o nosso objetivo, é aprender e com os nossos ouvintes também, né? Sim, sim. Até os nossos ouvintes aí que estão acompanhando a transmissão, se quiserem ir colocando aí no chat, né, alguma coisa que a gente deixou passar, alguma informação aí durante o podcast, pode colocar que prometo que vou me esforçar aqui para estar incluindo na conversa, até se tiver alguma pergunta para os nossos especialistas, né, os famosos especialistas, né, segundo os especialistas. Então, se tiver alguma pergunta bons, aí, né? os nossos especialistas bons aqui, podem colocar aí que tem a ver, claro, com o podcast, e a gente pergunta também, né? Mas então, né, nós vamos fazer aqui um trabalho hoje, até mesmo de defesa da nossa fé, de defesa da nossa tradição, de defesa, um trabalho de apologética, né, de ter essa Santa Igreja, que é justamente falar sobre um dos vários mitos que foram contados aí ao longo da história, que acabam com muita desonestidade injusta, manchando, né, grandes nomes
né? Que, enfim, manchando a santa igreja mesmo, né? E as pessoas que muitas vezes ouvem e replicam como o Papa se realmente o que é verdade e o que não é. Mas é até interessante falar sobre justamente essas narrativas, né, que são contadas aí ao longo da história para denegrir, né, depois toda aquilo que a Igreja Católica representa, né, é, tantas coisas assim que acusações que são feitas quanto à atuação da história, né? Então eu queria ouvir de vocês justamente sobre isso, como é que nasce essas narrativas e como que essas narrativas conseguem ganhar tanta força, né? E a gente pode enumerar várias, é claro que a gente não vai entrar a fundo em cada uma delas, eu gostaria muito de estar gravando outros podcasts aqui falando sobre cada uma delas, né? E desconstruindo todas essas histórias que são contadas, inclusive a gente tem um podcast muito que se chama Desconstruído a Idade das Trevas, né, onde a gente critica justamente todos esses mitos que são contados aí sobre na Idade Média, né? E... Mas eu queria ouvir de vocês, né? Como é que essas narrativas ganham força e como é que elas nascem, né? Por favor, professor. Opa, eu achei que era ordem alfabética aqui. Eu falei, ia ser o Alan, pô. Então, assim, eu penso, né, que sobretudo quando a gente vai falar desse assunto, né, o Lucas até colocou aí, né, essa questão apologética, né, o Alan também trabalha com isso, né, nas redes sociais, a gente, né, que se expõe assim um pouco, você acaba sempre ouvindo isso. Parece que quando um católico apresenta um outro ponto de vista, imediatamente a gente é taxado como alguém que está fazendo uma narrativa. É curioso isso, né? Então, às vezes, a gente vai justamente lidar com uma narrativa e nós somos acusados de fazer isso. Então, quer dizer, o cara está defendendo, olha lá, está advogando em própria causa, está falando besteira, olha aí, é louco, está apresentando argumento que não sabe de onde tirou. E o curioso é que isso funciona quando alguém que é católico vai falar da história da igreja. Mas o contrário não. Então, quer dizer, por que o que eu estou dizendo é mentira e o que todos os outros estão dizendo não? Né? Por quê? Porque as pessoas se acostumaram e aí passam a tomar a narrativa como verdade. E aí, qualquer um que apareça trazendo um argumento, por mais verdadeiro, fundamentado, com bibliografia, etc. e tal, a pessoa vai dizer, é doido, o que ele está dizendo não tem a ver. Né? Isso, sobretudo, até em meio universitário, né? Eu dou aula para alunos até o ensino médio, né? Eu tenho ex-alunos meus que estão na universidade agora e eles, às vezes, contam isso, né? Vêm falar comigo e falam, olha, a gente apresentou tal argumento, tal obra, pô, eles não aceitam. Eu falei, mas não aceitam mesmo, porque a narrativa, sobretudo no meio acadêmico, às vezes ela é tomada como verdade e não há essa preocupação de verificar, né? Só que, por outro lado, hoje a gente vai falar do Pio XII, já há um fenômeno que aqui no Brasil a gente não percebe tanto, mas fora do Brasil ele já é muito extenso. É um fenômeno de mais ou menos uns 20 anos já, em que vários autores, inclusive autores judeus, depois eu vou citar aqui uma porção de judeus, autores judeus, historiadores judeus, começaram a sair em defesa do Pio XII. Uhum. Né? Então, quer dizer, os próprios judeus, né, que teoricamente o Pio XII ele foi omisso, ele permitiu o massacre dos judeus, e aí de repente vem historiadores judeus dizendo, não, peraí, né, não é bem assim, né? Olha, minha avó foi salva por Pio XII, meu pai nasceu dentro de Castel Gandolfo, tem um historiador italiano que o pai dele nasceu na residência de verão na cama do Papa. Pio XII cedeu a cama dele, né? 42 judeuzinhos nasceram na cama do Papa, né, na residência de verão. Então, esses judeus começaram a vir a público e falar, pô, peraí, não é bem assim. E aí a coisa fica estranha, porque se um judeu sai em defesa do Papa, pô, isso aí é um argumento e tanto. Mas aí o que o pessoal vem e diz, né? Essas narrativas dominantes, não, isso aí é um caso. Não, esse cara ele tem outros interesses. Não. Então, quem que está dizendo a verdade? Não, quem está dizendo a verdade é o Cromwell, que escreveu O Papa de Hitler. O que ele escreveu é historiografia séria. Mas por que o que o Cromwell escreveu é historiografia séria e o que o Pinchas Lápide, que é judeu, escreveu não é historiografia séria? Né?
Então, qual que é o critério? O critério é porque a pessoa quer. O Cromwell está falando a verdade porque eu quero. Né? Eu sou anticlerical, eu sou contra a Igreja Católica, eu quero acusar a Igreja Católica, então porque eu quero, a fonte histórica do Cromwell é verdadeira. E a do Lápide é falsa, entendeu? Então nós estamos num mundo muito doido, muito louco, onde as pessoas acabam elegendo o que elas querem. Então não é a realidade, né? É o que eu escolho, né? Bom, o professor já resumiu basicamente tudo que eu penso, né? E essa questão, essa taxação que se chama, né? O que as pessoas falam? Que é revisionismo histórico. Eles são revisionistas, quase como os terraplanistas ou os negacionistas de alguma coisa, né? Então, não, ele está trazendo um argumento que a comunidade histórica, né, que a comunidade dos historiadores já definiu, que o senso comum, né, já definiu. Né? Quando eu apresentei meu TCC, eu vi isso. Não, mas o senso comum já definiu o Pio XII como omisso. Mas espera aí, eu me formei em jornalismo. Se eu não, como jornalista, não questionar, quem vai questionar? Então, toda essa nossa conversa, ela vai girar basicamente em meio a isso, né? Em como entender esse processo de fabricação de uma fake history, né? Você vai ver diversos autores e muitos deles renomados que saem em defesa de Pio XII, sendo eles ateus, agnósticos e principalmente judeus. Né? Judeus que saíram, judeus célebres que não escreveram obras, mas que pós-guerra saíram e elogiaram, porque no pós-guerra, inicialmente do pós-guerra, primeira década pós-guerra, ainda não tinha essa verdade fabricada, ou essa falsa verdade fabricada. Né, a respeito de Pio XII, você vai ver, né, a primeira ministra, salvo engano, de Israel, no velório de Pio XII, defendendo. Você vai ver uma pessoa bem pouco conhecida na comunidade científica, como Albert Einstein, né, pouquíssimo conhecido, ninguém dá bola para ele, porque ele fala, né, saindo em defesa da igreja, dizendo que a única que defendeu a verdade, que foi fiel à verdade, que defendeu seus princípios, os princípios que ela sempre pregou, foi a Igreja Católica, né, elogiada a ação de Pio XII, né? Bom, vai se criando narrativas que iniciam depois de uma ida de um diretor, né, de um diretor na época não cinematográfico, mas de peças teatrais, a Rússia, a convite da KGB, volta, escreve uma peça e dessa peça Cromwell tira a ideia brilhante, né, algumas décadas depois de escrever o Papa de Hitler. Então a gente vai ter que desmistificar isso ao longo dessa conversa com argumentos históricos que sim existem e são muito mais fortes do que as intuições históricas de Cromwell e sua trupe, né? É interessante até porque você falou aí sobre uma peça teatral, né? Depois, o peso que uma peça teatral, uma obra de ficção, depois causa no imaginário popular, e assim surge essa ideia, né, de que o Papa, ele protegia os nazistas, né, ele recebia, na verdade, financiamento por parte dos nazistas, e ele era omisso também com eles, e depois a gente pega, a gente até tem que gravar, a gente tá devendo gravar um podcast sobre o nosso querido Dan Brown, né? A gente sempre fala dele aqui, a gente nunca gravou sobre os livros dele, né? Que também é uma obra de ficção, mas que entra no imaginário popular. É aquela famosa história, não, mas é verdade, eu vi na novela, né? Isso acontece, isso é real. É real, a novela colocou, então é real. E depois como que isso consegue manipular toda uma sociedade, né? A gente pega as novelas da Rede Globo, que manipulou toda uma geração diretamente relacionada ao divórcio, né? Então, traição, né? E como que isso molda o imaginário, como que a literatura, né, até mesmo molda o imaginário, seja para o bem ou para o mal, né? Então, isso, ver que muitas dessas histórias se originam nisso é até interessante, né? Que toda mentira para ela colar, ela tem que ter essa característica, essa aparência de verdade, né, de lógica, né? Então você pega, né, o Alan citou a peça teatral aí.
né, que falou sobre o Pio XII, que é uma peça chamada O Vigário, né? O Vigário é o Pio XII, né? A peça foi feita em 63. Qual que é a tática aí que a KGB, né, que os comunistas usaram? É detonar a memória de uma pessoa que já está morta. Eles foram falar mal do Pio XII em 63. Pio XII morreu em 58. Por que não escreveram a peça quando Pio XII estava vivo? Ninguém ousou, porque aí a pessoa ela teria chance de defesa. Então você ataca um defunto que não pode sair em própria defesa. Agora, isso não é privilégio só dessa história do Pio XII. A gente vai ver vários autores da esquerda, por exemplo, Bertolt Brecht, ele foi responsável por um outro mito, né, que atacou a igreja diretamente, que é o mito de Galileu. Brecht ele escreveu uma peça teatral na década de 30 chamada Galileu. E um monte de gente se baseou, né, nas suas conclusões a respeito do processo inquisitorial do Galileu nessa peça teatral do Brecht, que inclusive ela tem erros históricos absurdos, né? Por exemplo, ela coloca o cardeal Bellarmino numa conversa com Galileu, numa determinada data, que já fazia 6 anos que São Roberto Bellarmino tinha morrido. Então, quer dizer, é grotesco, né? É como as coisas do Dan Brown, né? Que ele diz que a suposta dinastia, né, que nasceu do relacionamento de Jesus e Maria Madalena seria a dinastia merovingia, o que é um absurdo total e completo, que a dinastia merovingia ela já é do século V, né? Então, quer dizer, né, do século I até o V, né? Onde que cabe esse salto para dizer que os merovingios são a descendência? Então, quer dizer, é um negócio que, se você pegar a fundo ali na letra, você vai ver que é muita besteira, né, que esse pessoal escreve. E a própria peça, O Vigário, ela é cheia de erros históricos, né? Eu não tive acesso a toda a íntegra da peça, ou li por cima, assim, né, no que as obras contam. É repleta de anacronismos e descontextualizações, né? Criando efetivamente narrativas para, como o professor falou, manchar a imagem de alguém que não podia se defender. Ora, por que manchar a imagem? Porque Pio XII, após sua morte, ele gozava de um grande prestígio diante da comunidade judaica e da comunidade global como um todo, né? Ele foi elogiadíssimo pela conduta que teve. No entanto, posteriormente, né, por exemplo, a gente vai chegar lá, mas vai se pegando questões como a concordata assinada quando ele era secretário de Estado do Vaticano com o regime de Hitler, né? E não se cita, por exemplo, as 55 notas de protesto que ele fez de quebra que Hitler tinha a respeito dessa concordata que foi assinada. Se fala, por exemplo, da omissão de Pio XII, mas não se fala dos bispos que foram mortos por falarem contra o nazismo nos púlpitos. Não, então você imagina se os bispos e os seus fiéis eram mortos por falas locais. Imagina se o pastor da igreja vem a público e fala alguma coisa diretamente contra o regime, né? Então, são coisas que não são trazidas para o espectro do debate, para o espectro da história. Você pega autores que têm uma certa linha, que estão alinhados juntamente ao pensamento de Cromwell, fabricado efetivamente pela KGB, né? Por que KGB? Por que se fala em KGB? Pio XII era um ferrenho inimigo do comunismo. Então, para que se desconstruísse essa ideia, essa grandiosidade que Pio XII teve pós-guerra, deveria se atacar a sua imagem. Tanto que ele é considerável venerável, mas o seu processo de beatificação e canonização foi travado por pressão popular ou pressão de comunidades judaicas que bebem dessa ideia torpe de Cromwell, né? Então, faz-se necessário com que nós, católicos, que estudamos e nos debruçamos sobre esse tema, tenhamos voz para defender a honra de um homem que foi gigante, né? Na minha visão, e eu espero estar vivo para que isso aconteça, um santo, e eu espero estar vivo, como falava, para ver a sua canonização. E é interessante isso que você falou, Alan, porque, na verdade, assim, há erros históricos,
Mas o intuito não era ser histórico, né? O intuito era construir uma narrativa, porque sempre se soube que através de uma narrativa, de uma história bem contada, consegue manipular a verdade. Infelizmente, essa é a realidade que a gente encontra. E isso é tão real que quando eu ouvi falar do Papa pela primeira vez, eu sempre ouvi como não omisso, não, o Papa nazista. Foi isso que eu ouvi. Então, algo muito mais sério, muito mais... Ser omisso é muito pesado e é muito errado a realidade do Papa, mas Papa nazista é absurdo. Então, e é o que acabou virando a verdade que hoje a gente ouve. Então, se você tenta falar que mostrar a realidade, falar que isso não é verdade, tudo aquilo que a história realmente diz, você é louco, você é conspiracionista, você tá... Não, você é, como que é católico demais. Não sei se alguém já ouviu esse termo, mas você é católico demais, porque você defende demais a igreja, você tem que olhar a igreja. E peraí, tem várias coisas ali que vocês estão falando que não são erros, e a igreja não fez nada, entendeu? Para ser condenada desse jeito, sem nenhum julgamento. Então, mas por conta dessa narrativa, né? Para os católicos, né? Parece que o católico mente aberta, o católico culto, é aquele que diz assim, não, eu sou católico, mas eu reconheço, parece que é bonito, dizer, a igreja errou nisso, aquilo, porque aí me faz mais inteligente. Mais limpinho. Na verdade, o sujeito não percebe que ele é tão idiota quanto os outros que repetem narrativa, né? Então, é um troço complicado, né? Pois é. E realmente, porque acabou virando uma narrativa. Isso é tão forte que o Lucas falou assim, porque novela. E eu já vi casos de, por exemplo, pessoas verem uma novela da Record, uma novela protestante, que tem, beleza, lá os... não detalhe da novela em si, mas de ver coisas na novela que era parte ficção, não existe nenhum relato bíblico daquilo, era só uma encenação para dar uma certa dramaticidade para a novela, falando, repetindo que isso é verdade. Ou então pessoas que falaram, não, porque ele casou com Maria Madalena, e porque Dan Brown tá lá falando no código, pessoas falando, nossa, porque o Opus Dei é terrível, entendeu? Um filme do Dan Brown, nunca nem tinha ouvido falar da Opus Dei de verdade, nunca visitou um centro da Opus Dei, nunca conheceu nada. Fala que tem aquele filme lá que fala dos monges, enfim, o que a gente mais tem por aí é mentiras sobre a igreja construídas com base em novelas e em séries, assim, que deturpam totalmente. Se for assim, então Lúcifer é bonzinho pra caramba, né? Série lá. Se for verdade, então não faz sentido, né? Até em jogo de RPG estão colocando São José Maria Escrivá, vocês acreditam? Não, como assim? Então, tem uns jovens que são nerds aí, que tem um canal, enfim, que tem um podcast e tal, e eles têm um podcast de RPG, que a qualidade é excelente, assim, parece uma novela de audiovisual mesmo, né? E São José Maria Escrivá, ele faz parte de toda a conspiração para poder invocar o Cthulhu, que é aquele demônio, uma divindade demoníaca, enfim. Essa aí é claro, nova até para mim. É ficção, mas eu achei assim, tipo, o São José Maria Escrivá, eles ainda falam São José Maria Escrivá, e ele falando ali com um português meio ali, misturado com espanhol, né? Eu falei, caramba, espanhol, né? Longe. Não, mas você pega a série de jogos da é assim também, a igreja é sempre o vilão. Pelo menos eles colocam no começo da ficção que não é para ser levado a sério. Não sei se funciona, né? Mas assim, voltando para essa parte, né, que a gente tá falando sobre esses mitos que são construídos, né, essas narrativas aí, justamente de destruição, né, com o intuito de destruir a igreja. Inclusive, o Ademar G aqui na transmissão no YouTube, ele fez uma colocação em cima ali do que o Alan disse, que se eu não me engano, né, eu não sei também, não procurei aqui, mas existe um desses planejamentos da KGB que se chama Operação Assento 12. Aí depois procurem aí para ver se realmente é isso. Mas existem todas essas narrativas, né, com o objetivo ali de destruição mesmo, né, não é de construção, mas de destruição. E agora voltando-se então para a figura, né, para a figura de Pio XII, né, acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre quem foi ele, né, de onde ele é, quem foi ele, e até mesmo já entrando ali ele como núncio apostólico,
Porque nós falamos do Papa de Hitler, né? Nós não. Existe essa narrativa do Papa de Hitler, certo? Então, mas e antes? Como que era ele como núncio, né? E seria interessante a gente pegar um pouquinho ali da história dele mesmo, entrar nesse ponto, ele como núncio, e, e aí? Ele colaborava com Hitler como núncio, né? Como que isso funcionava? Bom, eu vou só tomar a palavra assim, e depois eu passo essa parte da anunciatura para o professor, só para a gente também conhecer um pouco da grande figura intelectual que é Pio XII, né? Ele nasce numa família que já tinha cargos no Vaticano, que trabalhava no Vaticano, né? E sempre teve o desejo de ser padre, né? Quando ainda era um menininho, Eugenio Maria Pacelli, né? Então, ele cresce nesse ambiente, ele é ordenado sacerdote muito cedo. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui o currículo dele, que está aqui no meu TCC. Ele começou seus estudos para ser ordenado padre na Universidade Gregoriana, né? Passou pela Universidade de Letras de Paris, terminou os estudos de teologia, recebeu o título de doutor em filosofia e teologia e foi ordenado sacerdote com apenas 23 anos, em 1899. Né? E ele ainda é doutor em direito civil e canônico. Né? Então, ele, bom, digamos assim, ele estava talhado para isso. Ele era ele tinha já em si um caráter de santo no sentido de piedade, um caráter intelectual e um caráter diplomático, o que fez com que ele fosse obtendo cargos até, né, que se tornasse o núncio apostólico na Alemanha, porque ele falava diversos idiomas. Então, ele chega num período da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha estava um caos, né, crise econômica, né, um pão custava muito dinheiro naquela época, né, e então tinha uma sensação de derrota na sociedade, que foi o que, digamos assim, foi o propulsor da ascensão do partido nazista, depois de ter diversas tentativas de Hitler de chegar ao poder, até que ele se torna, posteriormente, né, nesse período em que Pio XII era o núncio, ele passa por esse processo de criação do nazismo, até que ele é nomeado chanceler. Se eu errei em alguma coisa, por favor, professor, a autoridade aqui é sua. Não, eu penso assim que para analisar o Pio XII, né, a gente tem que passar por isso, né, que você falou, né, da questão da história dele, né? Ele vem de uma família onde o pai dele era funcionário da Rota Romana, né, que é o tribunal da Cúria Romana. Então ele era entendido já de leis, de diplomacia. Então ele né, como você falou, né, eu acho perfeita a colocação em que ele era talhado para isso, né? Era uma pessoa que deveria estar onde estava, né, nos cargos que ele ocupou, as funções que ele ocupou. Ninguém melhor que ele, né, para fazer o que ele fez. E o Pio XII, sobretudo, ele sempre foi muito piedoso. Ele não foi só um burocrata de igreja ou um clérigo carreirista, mas foi alguém de uma fé muito profunda, uma espiritualidade muito profunda, um sujeito que sempre rezou muito, teve uma vida de ascese pessoal muito grande. Né? Os biógrafos dele falam da obediência dele aos confessores, mesmo como Papa. Né? Quando ele era Papa, o diretor espiritual dele era o cardeal Agostino Bea. O cardeal Bea dizia que de todos os dirigidos espirituais dele, o mais obediente era o Papa, né, que obedecia a cada orientação que ele dava. Então, é um homem extraordinário. E o Pio XII, de certa forma, por que ele é tão odiado? Né? Porque ele representa tudo aquilo que o comunismo detesta, aquilo que o comunismo quer destruir. O Pio XII ele é de uma família muito bem estabelecida, ele é de uma família que vem de uma tradição de serviço à igreja, serviço ao Vaticano. Ele se portava como um verdadeiro príncipe romano, né? Tem até um documentário italiano chamado, né, Il Principe di Dio, né, que fala sobre o comportamento de Pio XII, as ações de Pio XII. Então, este comportamento que relembra as tradições, a aristocracia, isso aí é odiado, né? O comunismo, ele quer o quê? Acabar com as classes, etc. e tal. Então, só essa representação, esse histórico já é o suficiente para que ele seja odiado. Ele é alguém que era amante do direito e da justiça. Né? O Pio XII ele bate muito naquilo que é
deve ser feito dentro da lei da igreja, da lei dos países, a ação justa. Pio XII foi alguém que, antes de ser Papa e depois de Papa, prezou muito pela liturgia, pela doutrina da igreja, foi um Papa que definiu um dogma mariano, foi um Papa que reformou, aliás, o Pio XII ele deixou o Vaticano II pronto, né? Antes de morrer, ele deixou um concílio pronto, porque ele realizou um concílio diocesano, na Diocese de Roma, né? Ele promoveu uma verdadeira reforma na Diocese de Roma, e a ideia era que isso fosse feito depois para a igreja toda, né? Mas aí, quando chega o concílio, os padres conciliares rejeitaram o esquema que o Pio XII tinha deixado pronto, né? Mas é outra história aí. Então, isso para a gente ver o que ele representa, né? E o Pio XII, eu penso também que na questão da providência de Deus, ele tem um papel único, né? Ele foi ordenado bispo no dia 13 de maio de 1917, na mesma hora em que Nossa Senhora aparecia em Fátima para as crianças. Pio XII era ordenado na Capela Sistina pelo Papa Bento XV, né? Ele era ordenado bispo, ele recebeu a ordenação episcopal no mesmo horário. E a aparição de Fátima, nós sabemos, né? Ela vem e fala do quê? Dos males que a Rússia pode espalhar pelo mundo. Então, há uma ligação muito íntima com isso, né? E por isso que o Pio XII é tão odiado, e por isso que detonar a memória de Pio XII é uma questão vital para esse pessoal, né? O João XXIII, né, que sucedeu Pio XII, ele tinha uma veneração muito grande pelo Pio XII, ele dava assim, testemunhos assim, muito pujantes sobre o Pio XII. O Paulo VI trabalhou com o Pio XII, né? O Paulo VI ele foi subsecretário na Secretaria de Estado, quando o Pio XII era o secretário de Estado, né? Eles trabalharam juntos. Então, o próprio Paulo VI tinha uma veneração. E é curioso que, apesar dessa veneração dos dois predecessores por Pio XII, que João XXIII já está canonizado, Paulo VI está canonizado, os que vieram depois, né? O João Paulo I vai ser canonizado, o João Paulo I vai ser beatificado agora em setembro, João Paulo II já foi canonizado, e o Pio XII ainda está travado, né? Por esse lobby, né? A igreja, depois do concílio, abriu esse diálogo com os judeus, só que os judeus começam a exercer uma pressão, ouvindo essas narrativas, e isso é lamentável, porque, por exemplo, os católicos estão morrendo na Nigéria. Quais organizações judaicas estão se pronunciando agora publicamente para defender os católicos que estão morrendo na Nigéria? Qual sinagoga, né, qual rabino judeu se pronunciou? Nenhum se pronunciou até agora. E é engraçado que os judeus cobram essa postura da Igreja Católica, mas quem mais morre hoje, o grupo religioso que mais morre no mundo são os católicos, né, que são perseguição dos cristãos. E cadê o pronunciamento dos judeus? Então não há. Então são dois pesos e duas medidas, e os próprios judeus às vezes estão enrolados nessa narrativa de esquerda, né? Professor, desculpe interromper, mas seguindo essa linha de raciocínio que o senhor está falando, é interessante, eu fiquei pensando aqui, como até aqueles que não são católicos reconhecem a grandiosidade e a importância da Igreja Católica, né? Olha que incrível isso. Os judeus, talvez inconscientemente, eles percebem que a Igreja, ela é um farol que ilumina toda a humanidade, né? Perfeito. Não, e além disso, né, quando a gente fala, só para dar uma pitada agora para o público católico que nos ouve, a grandiosidade de Pio XII, além da sua ação nos bastidores, que a gente vai falar também, como o professor falou, ele foi o último dogma proclamado na igreja, foi proclamado por Pio XII, que é o dogma da Assunção de Maria. Mas além disso, tem documentos da igreja que são pertinentes até hoje. Você pega, por exemplo, um Intermirifica, que é um documento que a igreja, que Pio XII escreveu sobre a comunicação social. Você pega, por exemplo, talvez o mais belo documento a respeito de eclesiologia que nós temos, que é a Mystici Corporis Christi, escrita por Pio XII. Né? Então, diversas ações, diversos documentos, diversas falas e proclamações deste homem que é um marco na história da igreja, né? Um marco na história da igreja por esse lado do papado, né? Do poder petrino que ele exerceu, né? Do seu apostolado, da sua continuidade, da sucessão apostólica, mas também no seu cargo diplomático, né? Ele era um exímio diplomata que soube conduzir de maneira católica
os dramas que o povo alemão trazia enquanto núncio, os dramas que se instauraram na humanidade com o poder do nazismo quando ele era secretário de Estado, e melhor ainda, o que ele fez durante o seu pontificado, durante aqueles anos, entre 1939 e 1945, onde foi o ápice da Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente vai conversando durante esse podcast e vai percebendo que tem coisas que simplesmente você olha, bate o olho e você não precisa ser católico para dizer que este era um santo homem. Eu acho que um argumento também interessante a gente pensar, quando surge essa acusação, Pio XII é o Papa de Hitler. Mas Hitler tinha um plano para sequestrar Pio XII. Se Pio XII era nazista, por que o Hitler ia querer sequestrar o Pio XII? Se ele queria sequestrar o Pio XII, é porque ele queria silenciar o Pio XII. O Pio XII era uma figura incômoda, né? Então não faz sentido nenhum você sequestrar alguém que está colaborando com você. Então, quer dizer, a gente não precisa nem ir muito longe, é só pegar a história na época para a gente fazer aí as ligações lógicas e perceber que não tem cabimento, né, esse tipo de acusação que é gratuita, né, em relação ao Pio XII. E uma outra coisa também interessante, né, que o Alan falou dos documentos, né, que o Pio XII escreveu. Uma coisa que é interessante, né, isso acontece até hoje, né, os papas, quando eles vão compor uma encíclica, geralmente eles têm os seus teólogos de confiança que ajudam na redação, na correção da encíclica, né? E, por exemplo, o Papa Pio XI, de quem o Pio XII foi secretário de Estado, ele escreveu 2 condenações formais ao fascismo, uma ao fascismo e uma ao nazismo. E a condenação formal ao nazismo, que é a encíclica Mit brennender Sorge, né? Quem escreveu quase que a totalidade da encíclica foi o Pio XII, que era o secretário de Estado do Pio XI. O Pio XI, ele passou a ideia, e o Pio XII, que conhecia bem a realidade alemã, ele redigiu a encíclica, inclusive em alemão. É uma encíclica, né? Geralmente o Papa redige em latim. Ele abriu uma exceção porque se referia a um problema muito localizado ali da Alemanha, né? Que é o nazismo. E o mais curioso, né? Por que ele pede para o Pio XII escrever em alemão? Porque o alemão de Pio XII era nativo, né? O Pio XII, quando ele tomou posse como núncio apostólico da Alemanha, um dos ministros foi fazer um discurso, o Pio XII corrigiu o alemão do ministro, o que foi considerado um vexame, né? Porque o cara é alemão, é a língua materna do cara, e ele foi corrigido por um italiano, né? Então, Pio XII, ele tinha um alemão nativo. Ele que vai compor a Mit brennender Sorge, né? Que o Pio XI assina. E depois, ele que vai compor a encíclica Non abbiamo bisogno, que é a condenação formal do fascismo, que também foi assinada por Pio XI. Então, quer dizer, o Pio XII estava por detrás já disso, né? Então, esse tipo de acusação em relação ao trabalho do Pio XII é muito leviano, né? E ele foi um sujeito muito sábio. Ele falava publicamente quando ele podia, e quando ele não podia falar publicamente, ele agia. Então, isso não significa que ele se omitiu, né? Na diplomacia, a gente sabe que o Papa ele não pode simplesmente falar o que der na telha, né? E chegar e dizer, o Papa é o chefe de Estado. Um passo errado de um chefe de Estado, uma comunicação, né? O Alan é jornalista e sabe melhor que eu, né? Um termo utilizado de maneira incorreta, né? Num pronunciamento para a imprensa, por exemplo, pode desencadear uma guerra, pode desencadear um ataque, pode, enfim, né? Quanta coisa que isso aí não pode causar. O Pio XII, mesmo com todo o cuidado dele, isso não poupou, por exemplo, Roma de ser bombardeada, né? O bairro de San Lorenzo, em Roma, na época do Pio XII, foi bombardeado. O Papa viu da janela do Palácio Apostólico e ele pediu para o mordomo dele, falou, pega um carro que eu vou até lá agora. Imediatamente, o bairro tinha acabado de ser bombardeado, Pio XII ele vai de carro e se coloca no meio do povo, né? Tem a foto, a célebre foto dele, né? De braços abertos, rezando com a multidão em volta dele, olhando para o céu. É um homem, aquela foto expressa quem é Pio XII. E é interessante que naquela foto, desculpa te interromper, mas naquela foto, além de estar Pio XII ali, se você ver e analisar bem ali pertinho dele, está aquele que viria a ser Papa Paulo VI. Sim. Né? E para ver que a santidade ela arrasta,
né? Então, pessoas santas estão perto de pessoas santas. Então, quando você fala, por exemplo, eu não sei falar em alemão, então eu vou me deter em falar o termo que é a tradução, que é com ardente preocupação, né? Ela cai, por exemplo, no Reich, quando ela é escrita, como uma bomba, né? Despertou a ira, né, dos nazistas. E quando morre Pio XI, né, quem faz, por exemplo, todo o processo fúnebre, quem guia, quem assume a igreja naquele período pré-conclave é o próprio Papa Pio XII, né, que naquele momento era o Cardeal Pacelli, né? E quando ele é eleito, né, causa um burbúrio muito forte no Reich, né? Como o professor bem falou, uma das primeiras encíclicas do Papa Pio XII como Papa é Summi Pontificatus, né? E ele usa termos não diretos contra o nazismo, mas ele fala de que uma raça não pode superar a outra, fala de ódio, de maquinações, tudo isso não precisava ser direto para que o Reich entendesse que Pio XII não estava junto deles. Tanto que o grande plano, segundo o livro O Papa contra Hitler, que é um, digamos assim, um compilado de notas, digamos assim, que aconteciam de espionagem, né, naquela época, em que se trazia que dentro do Reich, né, liderados pela SS, por Hitler, obviamente, o grande plano era sequestrar Pio XII e assassiná-lo na inauguração de um estádio. Esse era o grande plano dos nazistas. Por quê também? Porque Pio XII, por mais que não falasse, ele era um adversário direto do nazismo e ele, mesmo acusado de omissão, ele trabalhava naqueles bastidores como um grande espião secreto, digamos assim. Ele trabalhou, posso estar errado no termo da operação, mas Papa Pio XII esteve diretamente envolvido, né, naquela famosa trama que até virou um filme, a Operação Valquíria, né? Pio XII, ele deu a bênção para aqueles, como é que a gente chama? Os conspiradores, né? E, então, tem até o grande meio termo, né? O meio campo dessa questão, que é o Miller, né? Que ele tinha um apelido, que agora me foge o nome do apelido que ele tinha, mas que era quem fazia esse meio campo entre os conspiracionistas e o Vaticano, por ele ter ali ligações com o nazismo, porque ele era, enfim, chegou a ser preso, conseguiu fugir da morte e tudo mais, né? Então, Pio XII estava ciente do que tramavam contra ele, Pio XII estava ciente dos perigos, mas agora pense você ser o líder, porque na época, e aí é que está o grande pulo do gato, de estudar a história de acordo com seu contexto para que não se caia no grande erro do anacronismo. Porque se eu chego e começo a ver as coisas como elas, com o olhar de hoje, como se tudo fosse assim, o Papa mandou um zap para os bispos alemães. Não, não era assim. Né? Tanto que as correspondências que iam, elas iam basicamente escondidas nas correspondências do Papa com os outros bispos alemães. Né? E ainda tinha o perigo de que havia bispos aliados ao nazismo. Né? Então, foi uma grande luta travada por Pio XII. Né? O Vaticano, naquela época, era totalmente equipado com equipado com equipamento, mas enfim, era equipado com aparelhos de espionagem, né? Escutas telefônicas, conversas, as reuniões eram gravadas, né? Quem o Papa recebia, né? Então, Pio XII ele agiu de maneira efetiva para combater Hitler. E aí existe aquela grande questão. Como que pode o Papa ter dado a bênção para uma operação que visava matar alguém? E aí, o próprio Papa Pio XII, ele se apoia naquilo que a gente chama, tem o doutor Angélicos, que é São Tomás de Aquino, e o pastor Angélicos, que é Pio XII. Então, ele se apoia numa doutrina de São Tomás de Aquino, que é o tiranicídio, né? Que era o que validava teologicamente um apoio, uma bênção papal para uma conspiração que visava matar um tirano. Então,
dizer que Pio XII era nazista, aliar Pio XII ao nazismo, além de ser, além de ser desconhecimento, se não é desconhecimento, passa a ser uma calúnia, uma difamação e uma grande mentira, uma narrativa falsa, instrumentalizada para denegrir a imagem de alguém que, como eu falei anteriormente, teve uma missão e um papel muito grande. E a fins de curiosidade, quando a Segunda Guerra acabou, Pio XII ele media, ele era um homem alto, né, de mais de 1,80 m. Ele tinha 56 quilos. Tamanha pressão, tamanha a ansiedade, tamanha peso das decisões e palavras que ele deveria colocar. Né? Então, deve-se pensar e deve-se estudar com profundidade o tema e a biografia de Eugênia Maria Pacelli para não se cair no risco de falar bobagem. Né? É interessante isso tudo, porque a gente está aqui não faz nem uma hora que esse podcast começou, e em menos de ficou claro para todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está assistindo, que o Papa Pio XII não é nazista, não apoiou o nazismo e não foi submisso. Não foi omisso, pelo contrário. A gente pode dizer que o Papa Pio XII fez mais pelos judeus e pelos direitos humanos do que quase todos os seus críticos, se não todos os seus críticos. Então, para você ver como o perigo de uma história mal contada, de uma narrativa inventada, quando se tenta a igreja, né? Porque em menos de um mês conseguiu mostrar aqui, sem nem entrar nos detalhes, sem nem entrar em tudo aquilo que ele fez nos bastidores, sem nem entrar nos documentos, que de fato toda essa narrativa que contam sobre ele é mentira. Pelo contrário, ele foi ele ajudou muito os judeus, né? E por isso pode inclusive ser considerado um grande homem, além de todos os elementos para a santidade. E ajudou não só com as orações, né, mas de forma muito ativa, né? Ele era um homem muito prático, né? Sim. Antes da invasão, né, na Itália, ele investiu, né, ele financiou e assim, para que fosse feito outros documentos, né, para os judeus que estavam na Itália, para que eles fossem documentos que declaravam eles como cristãos e tal. E depois também durante, né, a invasão, durante mesmo o conflito ali na Itália, ele decretou, né, que conventos, hospitais que pertencessem à igreja, se não me engano, mais de 180 instituições abrigassem os judeus, né? Então, isso aconteceu não só nesses lugares, mas o próprio Vaticano, a casa de verão do Papa também abrigava as pessoas, né? Alimentava, enfim. Então, coisas de forma muito concreta, né? E engraçado é que essa informação ela não é escondida, né? É uma informação que ela está disponível. Se você procurar de forma honesta, você vai encontrar essas informações, você vai encontrar as fontes. Não é um mito, não é uma historinha para boi dormir, não, né? Mas são coisas que são reais, são documentos que são reais. Mas ainda assim, esse mito ele paira. Parece que é como se as pessoas realmente não quisessem enxergar. A coisa está na sua frente, mas você não quer enxergar que a grama é verde. É praticamente isso, né? Assim, mas assim, o que originou esse mito? Sabe? O que originou essa história especificamente? Teve a questão do teatro, mas a igreja na época ela se pronunciou quanto a essas acusações. Depois a gente pode até falar até desses documentos agora que foram abertos, documentos que agora estão sendo estudados, né? Que o Papa Francisco ele deixou disponível para o estudo, né, os documentos do Pio XII, mas até mesmo para entender, a informação ela está aí, né, e as pessoas não buscam, as pessoas não, parece que não querem encontrar esses críticos, né, eu quero dizer assim, e vocês que estão acompanhando, vocês sabem alguma coisa sobre como que está o andamento dessa análise desses documentos, as informações que já foram disponibilizadas? Dia 2 de março, né, desse ano que o Papa abriu, né? O Papa Francisco, ele liberou. O Papa Francisco, ele já nessas viagens dele, as entrevistas, né, no avião, que geralmente ele fala mais livremente, é muito interessante. Numa dessas viagens aí, alguém perguntou do Pio XII. E eu achei interessante, assim, ele fez uma defesa, assim, muito grande do Pio XII, falou da santidade do Pio XII, disse que não duvida da santidade do Pio XII. Então, quer dizer, o próprio Papa ele mandou o recado aí para aqueles que se opõem, porque o processo
de Pio XII, ele só está travado por isso, já existe um milagre, já existe uma comissão que validou, ele já tem o título de venerável, é uma questão mais política e diplomática essa beatificação do que qualquer outra coisa. Perfeito. E o Papa ele já deixou clara a posição dele, né? E depois algum repórter lá falou, mas não seria muito polêmico, né, liberar os documentos do Pio XII. Eu gostei da resposta que o Papa Francisco deu. Ele disse assim, a igreja não pode ter medo da sua história, né? E diante da verdade a igreja não teme nada, né? Então isso é interessante, porque os arquivos de Pio XII, a igreja ela tem um cuidado, né, com o documento histórico, que é o seguinte, isso vale em todos os níveis da igreja, em Roma, nas dioceses, né? Existe documentos, eles devem ficar guardados em arquivo por 70 anos. Por quê? É o tempo de morrer todo mundo que está envolvido ali naquelas histórias, né? E a igreja, às vezes, por um cuidado de não envolver alguém que eventualmente tenha tido uma ação não tão boa, às vezes de dentro da igreja ou fora da igreja. Então, para não comprometer a boa fama destas pessoas, a igreja espera. Mas devido às acusações, né, infundadas a respeito de Pio XII, o Papa Francisco ele abriu uma exceção e liberou esses documentos todos aí. E aí, como é que está funcionando o esquema? São 200 historiadores por vez que podem mexer no arquivo de Pio XII, né? E esses historiadores, assim, olha que interessante isso, a igreja deu preferência para não católicos na hora de mexer nesses documentos. Isso eu achei muito interessante. Então, são 200 historiadores. Desses 200, né, a maioria das vagas, 150 vagas, são para historiadores de tudo que é denominação religiosa ou que não tenha religião, e os católicos recebem a minoria das vagas. Os católicos precisam de uma carta de recomendação do seu bispo, eles apresentam na Pontifícia Academia de Ciência, e aí podem consultar, e os outros se dirigem diretamente ao Vaticano, se inscrevem, são sorteados e vão sendo chamados, né? E já está aparecendo muita coisa boa, né? Hoje eu li na versão espanhola do El País lá, uma parte do arquivo que foi achada com relações nominais de judeus escondidos nas propriedades da igreja, né? E o que eles estão descobrindo? Que o número é muito maior do que os historiadores dizem. Por exemplo, tem um historiador judeu chamado Dan Kurzman. Ele pediu em 2008 permissão para o Bento XVI para verificar o arquivo. Ele recebeu permissão de mexer em parte do arquivo. E aí ele escreveu uma obra chamada Conspiração contra o Vaticano, o plano secreto de Hitler para sequestrar o Papa. Então ele focou nessa questão do sequestro, que o Alan comentou, né? Então a obra dele é focada nisso. E ele sugere que o número de judeus salvos por Pio XII era de 15 mil. Agora tem um outro historiador judeu que está mexendo agora no arquivo do Vaticano, né, que eu até citei ele, que é o Pinchas Lapid, né, que é judeu. Ele já chegou a um número um pouquinho diferente de 15 mil. Ele diz que o número de judeus salvos diretamente por ordem de Pio XII, fora os que foram salvos indiretamente. Como que judeus foram salvos indiretamente? O Pio XII ele mobilizou uma rede de superiores religiosos, freiras, padres, bispos, para ajudar os judeus. O próprio São Maximiliano Kolbe, lá na Polônia, escondeu 800 judeus. Então, tem muitos católicos. Aqui eu estou falando do Papa. O Pinchas Lapid ele chegou no número ele está na dúvida, né? Ele mesmo disse, eu estou na dúvida porque eu estou achando muita coisa. Então ele fala entre 700 e 850 mil judeus, sim, salvos diretamente por Pio XII, quase 1 milhão de judeus. Então isso aí dá uma pequena diferença. O Pinchas Lapid, ele, além de ser um escritor, ele foi um ex-diplomata israelense, né? E esse número ele coloca no livro dele 3 Papas e os Judeus, por exemplo, né? Então, na abertura o meu TCC, essa é a parte que eu mais domino do assunto, porque o meu TCC ele foi justamente quando houve a abertura, né, o anúncio da abertura dos arquivos secretos do Vaticano a respeito de Pio XII, de como a mídia teria tratado o assunto, né? Eu diria que o meu TCC ele tende a se tornar um livro futuramente, porque eu quero ver o desfecho dessa história. No primeiro momento, eu só pude falar como que a mídia tratou Pio XII naquele momento. E uma das reportagens, ela foi escrita
por um jornalista chamado Lucas Ferraz, que ele é jornalista do The Intercept e escreveu para o Globo. Depois eu posso passar para o pessoal do Bacon, né, o link do meu TCC, para que se eles quiserem disponibilizar na descrição do podcast. Sim, sim, nós vamos deixar sim, com certeza. Passa sim. Por favor, a gente também quer ler. Ela foi uma refutação completa, né, a essa reportagem. Reportagem que chegou a chamar Hitler de católico, por exemplo, né, dizia lá Hitler, entre parênteses, que era católico, né, usa, por exemplo, fontes historiográficas como Alberto Meloni. No livro O Mito do Papa de Hitler, escrito por um judeu chamado David Dalin, isso, né, ele simplesmente ele citou Alberto Meloni, que eu fui conhecer, né, primeiramente no livro. Então, quando eu fui fazer o TCC, eu tive, cara, eu não acredito que esse cara chamou esse maluco para ser testemunha histórica ou ser voz de autoridade de historiografia. Alberto Meloni, ele é um crítico do Papa Pio XII, obviamente, e certa vez, em uma coluna, ele escreve que o Papa Pio XII, olha o absurdo, que o Papa Pio XII ordenou que crianças judias que estiveram sob a tutela do Vaticano não fossem devolvidas às suas famílias. Ele chamou de sequestro. Só que ele escreveu isso baseado em um documento que estava escrito em francês. Como o professor falou, os documentos da igreja, salvo exceções, que não era esse caso, eram escritos em latim ou italiano. Como que o Papa Pio XII iria escrever esse documento em francês? Né? E aí conta que esse documento ia ser publicado, mas aí depois ele deu para trás, uma coisa nesse sentido. E que as crianças judias não voltaram para suas famílias, o que não passa de uma mentira, uma fake history, mas que esse historiador Alberto Meloni esteve, por exemplo, né, como fonte histórica de um jornalista que em nenhum momento procurou uma autoridade judia que já tenha defendido Pio XII. Né? Então, toda a minha crítica durante o TCC é essa questão de que se diz que diz existir uma isonomia no jornalismo e tudo mais. Então, imagine que o meu TCC não foi tão muito bem aceito pela banca, né? Mas eu me senti muito uma sensação de dever cumprido. E até fazendo voz ao que o professor falou, né, no início desse ano, eu pensava muito, será que o meu TCC vai servir para alguma coisa futuramente? Aí estava eu um dia zapeando ali o Twitter, né, vendo as notícias, e vejo lá que o History Channel, né, havia publicado uma notícia referente aos primeiros historiadores que tiveram contato com os arquivos do Vaticano. E um desses arquivos, um desses documentos ou entrevistas foi dada por um historiador chamado Michael Feldkamp. Ele é alemão. E tem dois dados que ele trouxe que são muito relevantes. O primeiro é um número abaixo daquilo que Pinchas Lapide falou, né, de entre 700 e 800 mil judeus, mas que ele diz que havia, que o Vaticano agiu diretamente, né, para salvar pelo menos 15 mil judeus, inicialmente. Mas ele traz um dado muito importante que Cromwell, por exemplo, usava, dizendo que Pio XII era ciente do Holocausto e não fez nada. Nessa entrevista, né, ao ler, né, efetivamente os documentos, ele diz que Pio XII sim estava ciente do Holocausto e que ele tentou contatar o então presidente americano Roosevelt, né, Roosevelt, em 42, e os americanos falaram que essas mensagens não foram consideráveis de credibilidade, que elas não eram credíveis, né? Então, fora isso, né, digamos assim, o diretamente dos 15 mil que o Michael fala é aqueles 15 mil italianos que estavam em Roma. Porque o que acontecia? Como o professor falou, ele abriu as portas de Castel Gandolfo. Mas não só isso, ele deu cidadania vaticana. Então havia, por exemplo, guardas suíços que eram judeus. Havia, por exemplo, conventos que os nazistas eles não podiam invadir, que conventos, seja eles femininos ou masculinos, que tinha lá
famílias judias que eram salvas. Se você lê o livro Os Judeus do Papa, de Gordon Thomas, que é um jornalista, você, além de ter acesso a falas de judeus, que algo muito importante que a gente acabou não falando, e que no processo histórico e também no processo jornalístico é importante ouvir fontes primárias. Então, nesse processo de fake histories, você não ouve fontes primárias falando mal de Pio XII, mas você vê fontes primárias, ou seja, pessoas que passaram por aquilo, ou familiares de primeiro grau, que ouviram da própria boca dos seus pais, né, histórias da ação de Pio XII para salvar os judeus. Né? Então, faz-se necessário, né, o professor como historiador, eu como jornalista, trazer esse tipo de narrativa, esse tipo de segunda opinião, que na verdade não é uma opinião, é a verdade dos fatos, que estão vindo à tona. Então, quando eu falava ali do meu TCC, eu digo, cara, eu fiz a minha parte. Poucas pessoas vão ver, ninguém deu bola na academia, as pessoas falavam que eu estava muito próximo do meu objeto de estudo, que eu tive muita paixão em falar, É justamente mas isso que que eu queria perguntar, Alan. Como é que foi para você, né, esse trabalho de conclusão de curso? Como é que foi? Como que eles enxergaram, né, para o seu trabalho? Enfim, sim. como que foi a recepção por parte dos professores, dos orientadores? A minha orientadora, ela em nenhum momento se mostrou contrária, né? Então, inclusive, nós somos muito amigos e algo que, que deveria ser parte do pesquisador é de gerar a curiosidade no outro. Então, o que aconteceu no processo, né, orientando e orientadora? A minha orientadora passou a se interessar pelo tema. Claro, não com uma profundidade, né? Porque não é historiadora e sim jornalista, mas queria entender por que havia esse choque. A banca examinadora, né, foi mais crítica, e é bom que seja. Eu não considero que tenha sido tecnicamente um TCC bem escrito. Né? Por quê? Porque eu não estava preocupado com a metodologia jornalística do que eu estava preocupado em falar a verdade. Eu estava preocupado em, pelo menos naquele ambiente, trazer luz a algo que estava obscuro. Então, provavelmente ninguém fala nisso, porque é como você fazer uma inquisição. Por quê? Porque já é algo fechado na comunidade. Então já era algo fechado. Então uma das coisas que eu ouvi na banca foi, Alan, mas sim, tu tem que entender que a comunidade jornalística, a comunidade histórica já considerava Pio XII como omisso, como às vezes até mesmo que compactuou com o nazismo. Mas ora, não é papel do jornalista. E isso aqui eu não podia fazer uma tréplica, eu não podia transformar a minha banca em um debate. Mas o questionamento que eu me fiz naquele momento não é papel do jornalista questionar? E se um jornalista inventa história? Não se questiona tanto os outros jornalistas dizendo que jornalistas que são mais voltados à direita espalham fake news? Por que o questionamento a jornalistas mais identificados com o progressismo e contra a igreja eles não podem ser questionados? Por que historiadores que escrevem contra a igreja não podem ser questionados? Eles devem ser questionados, porque o questionamento ele tem que visar a verdade. E se eu estou buscando a verdade, eu tenho que questionar. Então foi justamente desses questionamentos de olhar, poxa, a figura de Pio XII sempre me trouxe paz, por que ele é tão mal falado? Por que eu não vou pesquisar? Eu fui lá e pesquisei. E eu me lembro exatamente do dia que eu decidi esse tema. O meu tema de TCC seria sobre o sínodo da Amazônia. Como que a mídia estava tratando, etc. E um dia eu estava sentado no meu trabalho e me deparei, o Vaticano abriu o Papa, essa fala que o professor falou, né? O professor Rafael falou, de que a igreja não teme a verdade. Bom, se a igreja não teme a verdade, se o Papa me induz a isso, eu também não vou temer a verdade, eu vou atrás disso. Né? Então foi muito assim, foi muito no ímpeto, né? Eu tive que estudar, eu já estava com todo o projeto sobre o sínodo escrito, tudo já estava basicamente pronto, era só começar a escrever a parte metodológica, e eu resolvi fazer meu TCC em tempo recorde, refazendo tudo, pelos estudos que eu já tinha, e aprofundando em estudos novos. Quando eu li o livro do Mark Heblin, que é o Papa contra Hitler, que você lê mais notas de rodapé do que propriamente os diálogos de tantos arquivos que esse homem... E Mark Heblin não é católico. Ele é um especialista em segurança secreta e espionagem.
Esse próprio esse livro, que eu só fui achar depois do documentário, inspirou um documentário, né, com o mesmo nome, né, que eu assisti em espanhol, graças a Deus eu consigo entender. Para mim foi bem fácil de compreender o que estava sendo falado ali. Então, esse processo todo me levou a uma pesquisa profunda, não uma pesquisa historiográfica, porque eu não tenho ainda, quem sabe um dia eu possa fazer o curso de história, mas eu não tenho ainda o método de pesquisa historiográfica. Mas as minhas pesquisas, o que eu choquei de fontes, me levou até, inclusive, chegar num artigo em inglês escrito por The Economist, onde o Cromwell reconheceu que ele não tinha os subsídios para falar o que falou em Pio XII. Entende? Então, se os caras que inventam a história eles já não estão seguros do que falam, por que eu não posso pesquisar e questionar? Então, não sei se um dia alguém vai entrar lá e vai pesquisar, mas eu sei que o meu TCC está lá, está escritinho, está bem feitinho, refutando um jornalista. O meu TCC foi uma clara crítica à própria classe jornalística, que hoje muito mais milita do que propriamente noticia. Então, se meu TCC servir para algo, que sirva para os bons jornalistas comprometidos com a verdade no futuro. E vamos deixar ele disponível aqui. Para todo mundo que ouviu o podcast, todo mundo que assistir também ao vídeo, né? Mas né, gente? É justamente isso. A gente pode resumir o seguinte. Se você quer procurar algo, se você quer realmente encontrar a verdade, busque a verdade, né? Se você quer encontrar a verdade, basta buscá-la que você vai encontrar, né? Basta buscar, né, com muita sinceridade, com muita integridade e honestidade, né? Honestidade intelectual mesmo. O Alan até meio que encerrou a colocação dele dizendo que até aquele que disse o que disse, 12, depois demonstrou que estava inseguro, né, diante disso daquilo que ele colocou. Mas ainda assim, a história continua sendo a mesma, né? E espero que todas essas pesquisas, né, que estão acontecendo, toda essa investigação mesmo que está acontecendo, possa fazer realmente essa revisão da história, né? E voltarmos para a verdade, quem sabe a gente não ter mais um santo aí, né? Um santo aí canonizado. Vocês querem Por colocar favor. mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? Bom, eu fecharia aqui, né, colocando aqui até um comentário, né, a respeito de como que os judeus hoje mencionam Pio XII, né? Lá em Jerusalém tem o memorial, o Yad Vashem, que é o memorial do Holocausto, e lá existem, né, fotos fazendo referência ao Holocausto, aos campos de concentração, e também fotos dos grandes líderes mundiais na época. Inclusive tem a foto do Pio XII, cuja legenda, né, era uma legenda bastante ofensiva à memória de Pio XII, né? E agora, com a abertura dos arquivos, com a ação, né, de vários historiadores judeus, né, o Pinchas Lapid, o David Delen, enfim, vários outros, o Yad Vashem já mudou a legenda que está debaixo da foto do Pio XII, né? Era uma legenda que o chamava de omisso, e agora já tem uma legenda um pouco mais eufêmica, ainda não está boa, né? Mas ela está menos pior, né? Hoje em dia se diz lá, não se pronunciou publicamente contra o Holocausto, né? E aqui eu faço uma ressalva, que é o seguinte: os bispos da Holanda, os bispos católicos da Holanda, na época do Holocausto, eles se pronunciaram publicamente contra o Holocausto. O que aconteceu? Os nazistas investiram com toda a fúria sobre a Holanda e 110 mil judeus morreram depois da fala pública dos bispos da Holanda. Então, será que esse era o caminho, né? Exatamente. Do Pio XII? Imagina, se uma conferência de bispos levou a 110 mil judeus mortos, imagina o que o Pio XII falando publicamente E muitos não poderia judeus. causar.
inclusive até Santa Teresa Benedita da Cruz, né? Sim, É. sim. Então, E- eu só coloco esse ponto, né? E a gente tem que lembrar que houve uma resistência católica, não só por parte de Pio XII, né? Na Alemanha, nós temos o Beato, o Beato Van Galen, né? O Van Galen era o arcebispo de Münster, né? Na Alemanha, né? Que ele é chamado de o Leão de Münster, né? Que ele era temido pelo nazismo, porque foi o bispo Van Galen que do púlpito da catedral ele falou abertamente em 5 sermões, ele atacou visceralmente, né? Literalmente ele pregou com o fígado no púlpito, né? Porque ele foi muito assertivo assim na crítica direta e nominal ao Hitler e ao regime nazista, né? Os sermões do arcebispo Van Galen passaram a ser tão concorridos que o pessoal ouvia, transcrevia os sermões. E para vocês terem uma ideia, no fronte de guerra, os sermões impressos do arcebispo Van Galen era trocado por comida, porque os soldados queriam ler o sermão, né, do Beato Van Galen, né? Então é alguém que saiu na defesa dos nazistas. E o Hitler, inclusive, diz para a SS: esse vocês não podem matar, né? Não dá para pôr a mão nele porque vai ficar muito na cara, né, que nós mandamos matar, né? E depois os jovens católicos da Alemanha, jovens leigos católicos, montaram um movimento chamado de Rosa Branca, que era justamente um movimento que começou atuando onde? No jornalismo, nos jornais, nos veículos de comunicação contra o nazismo. São jovens católicos, são leigos católicos. Então, a igreja teve defesa, um protesto público contra o nazismo, fascismo, totalitarismo em geral, em várias frentes, né? Isso no mundo inteiro, né? Então, é uma questão de buscar, né? E das fontes aí que o Alan falou, né? Eu tenho aqui, ó, até coloquei aqui na mão para mostrar, né? Esse aqui é Os Judeus do Papa, do Gordon. Esse livro aqui é ótimo, porque é justamente o que o Alan falou. Eles são testemunhos diretos de judeus que foram empregados pelo Papa, judeus que foram colocados para trabalhar na Biblioteca do Vaticano, que foram colocados na guarda, enfim, que foram colocados em todos os lugares para quê? Para se salvar, né? Inclusive, os próprios judeus hoje reconhecem alguns na Itália que abrigaram judeus, eles têm uma placa com a estrela de Davi, né? E esses locais são considerados monumentos a favor dos judeus e contra o Holocausto. Um desses monumentos, uma dessas placas, fica, por exemplo, na igreja de São Joaquim, em Roma, onde os padres esconderam os judeus no forro da igreja. Existiam judeus escondidos no forro da igreja que ficavam lá o dia todo e durante a noite os padres iam levar comida, esses judeus podiam descer para ir ao banheiro, para se alimentar, para andar um pouco e depois tinham que voltar para o forro para ficar escondido ali. A igreja de São Joaquim em Roma. Né? Quem for a Roma, visite aí. E quem não puder ir, procure as fotos. Vocês vão ver a placa que existe não só lá, mas em todos os lugares. Castel Gandolfo tem essa placa, né, da própria comunidade judaica reconhecendo a defesa que aquele local representou os judeus. Então, né, nós temos que juntar os pontos, né, e fugir um pouco assim dessa questão da narrativa pela narrativa. Acho que é isso. Bom, eu finalizaria, né, só convidando para mais uma reflexão. O professor falou algo sobre a questão da Holanda, né? Se a gente for um pouco mais no micro, você entra no campo de concentração. O que acontecia no campo de concentração? Famílias eram separadas, aqueles que eram considerados impotentes para o trabalho eram mandados para a câmara de gás, ou eram executados, ou eram enforcados. Mas acontecia, e provavelmente foi o que aconteceu com São Maximiliano Maria Kolbe, né, que se um judeu cansado, já sem sentido e desistido de tentar sobreviver no campo de concentração, esperasse que as cercas elétricas fossem ligadas e se jogasse contra aquelas cercas e se suicidasse, um número X de judeus seriam mortos para dar o exemplo, como retaliação ao suicídio daquele judeu. Digo-vos, imaginem vocês se um papa resolve falar abertamente contra o nazismo. Quantos mais judeus não seriam mortos por retaliação?
Quantos católicos não seriam mortos por retaliação? Que mais? Nós temos que entender que nós estamos falando de uma ação demoníaca na história, né? Se nós olharmos com os olhos espirituais. Estamos falando de um homem que não tinha nenhum traço de humanidade na sua psique, digamos assim. E que ele mataria quem quer que fosse para defender a sua ideia e defender o que ele acreditava. Então, o silêncio de Pio XII foi um silêncio que salvou, como disse Pinchas Lápide, diretamente entre 700 e 800 mil judeus, quiçá não mais. Então, o convite, né, claro que em uma hora a gente não tem como esgotar esse tema, a gente não tem como falar tudo o que aconteceu, não tem como entrar em cada uma das minúcias, em cada uma das questões, né, porque foram basicamente quase 10 anos entre a tomada do poder dos nazistas, o crescimento e a explosão, enfim, da Segunda Guerra, né, do que tudo que aconteceu. Mas a verdade está aí e cada vez mais ela está sendo desvendada. Puseram um véu sobre a verdade? Puseram. Mas cabe àqueles que buscam a verdade, como diria Santo Agostinho, verdade conhecida, verdade obedecida. Cabe a essas pessoas que são paladinos da verdade desvendar aquilo que foi vendado por pessoas que podem ter tudo, menos compromisso com a verdade. Então, essa é a minha contribuição, humilde contribuição para a nossa conversa. Maravilha, hein? Que conversa. Que aula, eu diria. Que aula. De verdade, antes até de você encerrar, eu queria agradecer muito aos dois pela aula mesmo. A gente conhecia, eu pelo menos, conhecia muito por cima algumas dessas histórias, mas mesmo católicos, mesmo entre canais e meios de divulgação católicos, essas informações não chegam, né? Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito grande de estar trazendo esse tipo de coisa, tá colocando, né, o olhar, o conhecimento em cima de verdades, para que a gente possa, de fato, defender a fé, defender a igreja, defender, né, esse santo homem, né, que agora eu posso dizer com muito mais convicção do que eu diria no começo desse podcast, esse santo homem, né? Então eu queria agradecer muito vocês por essas informações que vocês trouxeram. Exatamente. E assim nós seguimos aí para conclusão, né, de mais um episódio aí também do Bacon Podcast, né? Vamos então para a parte final desse podcast. O pessoal interagiu bastante aqui, mandou um abraço. Alguns fizeram uma pergunta aí no meio, mas o Alan já respondeu também durante a colocação. Mas é isso, gente. Obrigado aí vocês também que estão acompanhando a gente até agora. Como eu disse, nós estamos ainda aprendendo, né? Então vamos para a conclusão desse episódio. Muito bem, então concluindo mais um episódio do Bacon Podcast, reforçando então que você pode nos encontrar através dos links que estão na descrição, seja o professor Rafael Tonon, seja o Alan Carrion, seja também aí os perfis do Bacon. Novamente reforçando, né, que se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu like, que vai ajudar bastante a gente. Novamente, nós estamos fazendo uma transmissão, estamos transmitindo a gravação do podcast. Esse podcast ainda vai ser publicado ainda mais para frente. Então, só aqueles que acompanham ao vivo que conseguem ver. A gente não mantém, né, esse vídeo, a gente só vai trazer o vídeo novamente só na data da publicação mesmo, né, do podcast. Então, meio que vai ser uma nova publicação, né, um novo vídeo. E depois também estará disponível aí nas principais plataformas, principais agregadores de podcast. Pedimos também para vocês se inscrever nos agregadores, né? Deixar também ali a sua avaliação, que vai nos ajudar bastante, novamente reforçando a campanha do Apoia-se. Já falei para se inscrever no YouTube, né? Porque nós estamos com a campanha aí para chegar nos 1000 inscritos. Estamos aí atualmente com um pouquinho mais de 800 inscritos, né? E é claro, os livros aqui que nós citamos, eu vou deixar também na descrição. Vou deixar aí também o trabalho de conclusão de curso do Alan, né? E, enfim, né? Todos os links vão estar disponíveis para vocês.
Muito obrigado, Alan. Muito obrigado aí pela sua ajuda, toda a colaboração, né? Então vem, conversa com a gente sobre Chaves, depois na sequência sobre o Papa Pio XII. Então, o Alan, é isso aí, isso é o Bacon Podcast, né? Então, muito obrigado mesmo, viu, Alan? Sempre pela sua presença, tá bom? Sempre que precisar, pode chamar, estou à disposição. É um prazer, uma alegria sempre falar com vocês. Já posso chamar de amigos, né? Só falta o churrascão e a cervejinha. Verdade, Opa, aí exatamente. Professor Rafael Tonon, muito obrigado. O professor também está nos acompanhando aí já tem um tempo, né, professor? Sempre gravando com a gente aí sobre temas polêmicos, né? Sempre nos dando Inclusive, aula, né? nos dando aula. O Papa Pio XII, né? Tem um podcast recente que a gente gravou também que o professor citou, aí daí que veio, né? Nossa, a gente tem que gravar, né? Sobre essa história, né? Então, muito obrigado, professor, mais uma vez por toda a ajuda aí. Nossa, nós agradecemos de verdade aí, né? O Alan, professor, muito obrigado, viu? Muito bem, eu que agradeço aí, um prazer, né? Obrigado, Alan, também, o Lucas, Bruno, a Fernanda, todos vocês aí, vocês que nos acompanharam também. É isso aí, agradeço você que nos acompanha até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.